Senhor tenha total liberdade hoje no nosso meio. Nós oramos assim, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar e adorar o nosso Deus nesse momento. Fique de pé no seu lugar e vamos exaltar ao Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Aleluia. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos declarem isso, igreja. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno, cante. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tudo vem dele, tudo é para ele. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cantemos a Ele. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana ao Filho de Deus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Ele é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, O motivo do louvor em nosso novo coração. pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia, glória a Deus. Todo louvor e honra e glória seja dada a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Rei, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Louvemos a Ele com alegria. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Cantemos. Deus poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Deus de justiça, fiel.
nesse lugar. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus que maravilhas por seus filhos Ele faz. Emanuel, Deus está aqui. Ei, ei. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus que maravilhas por seus filhos Ele faz. Emanuel, Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus, Ele habita em meus louvores do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Há uma promessa, o som que ecoará, anunciando a volta, o Cristo vindo está. Os santos se preparam, ensaiam a canção. Por toda eternidade, apenas um refrão. Cantemos isso. Exaltamos o Cordeiro, digno de honra, glória e poder, pra sempre assentado sobre o trono, digno de honra, glória e poder, pra sempre. Para todo sempre, exaltado é o Senhor. Há uma promessa, cantemos juntos. Há uma promessa do som que ecoará, anunciando a volta, o Cristo vindo está. A igreja de Deus, os santos, cante. Os santos se preparam, ensaiam a canção. Por toda eternidade, apenas um refrão. Exaltamos o Cordeiro de Deus, cantemos. Exaltamos o Cordeiro, digno de honra, glória e poder, pra sempre assentado sobre o trono, digno de honra, glória e poder, pra sempre, digno de honra, glória e poder, pra sempre. Desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu sobre um Deus que trabalha por quem nele espera. Ele foi preparar lugar para nós e Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará. Nós cremos, Senhor, nós cremos que estaremos contigo, Senhor, nós cremos, aleluia. Ele voltará para nos buscar, juntos viveremos
nações hão de se prostrar, tudo que existe reconhecerá. Ele voltará para nos buscar, juntos viveremos em um novo lar. Povos, línguas e nações hão de se prostrar, tudo que existe reconhecerá que Ele é Deus, que Ele é Deus. Acima de todas as coisas está o Senhor. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Exaltamos o Cordeiro, cantemos com toda a nossa força. Declare isso, igreja. Exaltamos o Cordeiro, digno de honra, glória e poder. Pra sempre, Assentado sobre o trono, digno de honra, glória e poder, pra sempre. Exaltamos o Cordeiro, digno de honra, glória e poder. pra sempre, Assentado sobre o trono, digno de honra, glória e poder, pra sempre. Digno de honra, glória e poder, pra sempre. Digno de honra, glória e poder, pra sempre. Não há outro como nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Cantemos. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu,
tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. tua presença É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei em que verei a face do meu amado. glorioso dia. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Deus abençoe. Queridos, queria aproveitar esse momento e agradecer a você que nos visita. Saiba que sua presença no nosso meio muito nos alegra. Nosso desejo é que Deus continue abençoando e falando ao seu coração. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas, né? Momento em que costumo dizer que nós continuamos em adoração com os nossos dízimos e nossas ofertas, né? E Deus tem se manifestado grandiosamente no nosso meio e nos abençoado. Para esse momento eu queria estar compartilhando um pequeno trecho da Bíblia, Salmo de número 66. Esse salmo faz parte de um segundo grupo, né, dos salmos. Não temos exatamente o autor, né, desse salmo, mas o título dele é Ofertas de Gratidão, né? E eu estarei lendo a partir do versículo 16. Os irmãos, quando tiverem oportunidade em casa, leiam esse salmo, né? Ele começa falando das grandiosidades de Deus, né? Dos grandes e tremendos feitos que Ele tem feito nas nossas vidas. E a partir do versículo 16, o salmista diz assim: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei.
Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Amém. A graça de Deus tem sido uma constante nas nossas vidas, né? Lamentações fala que as misericórdias dele têm se renovado a cada manhã sobre nossas vidas. E o fruto no nosso coração sempre tem que ser a gratidão. E eu costumo dizer também que nesse momento, quando a gente vem depositar as nossas ofertas, nossos dízimos, que nós também estejamos depositando nosso coração em gratidão ao Senhor. Que a alegria também de participar desse momento possa ser um sentimento que inunde o seu coração, né? Então que você tenha isso em mente, reconhecimento por tudo aquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas. Então, enquanto o ministério estiver novamente entoando mais um louvor, que você possa sair com alegria e gratidão do seu lugar, vir ao gasofilácio, depositar aqui seus dízimos e suas ofertas, e que Deus continue abençoando as nossas vidas. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta, pois sei que és meu Pai e amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti e te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
cantarei, eu cantarei. A bondade de Deus. Todos os meus dias eu cantarei. A bondade de Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Oremos. Esperar as crianças saírem. Oremos. Pai amado, Pai querido, lhe damos graças, Senhor, por este dia. Lhe damos graças, Senhor, pelas misericórdias que foram nos renovadas nesta manhã. E todo o tempo que o Senhor tem nos dedicado, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu perdão, por todas as graças alcançadas, ó Deus. Obrigado por tudo que tem nos feito, ó Pai. Oramos a Ti, ó Deus, em agradecimento por esses dízimos, por essas ofertas, e que seja usada para o engrandecimento da Tua obra. É o que nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora um momento muito especial, né? Louvando ao Senhor em família. Temos mais uma família muito especial. Ela pode vir. Uhul, ó. Ela tá que tá. Isadora vai sentar do seu lado, ela disse. Igual ao grande Josué, tomamos nossa decisão. Seguimos firmes no propósito de adorar e agradar a Deus. E nada vai fazer mudar a Ele a nossa devoção, o nosso amor e gratidão por tudo que fizeste. E não vamos voltar atrás, deixar o nosso Deus jamais. Pois nós amamos o Senhor e a Ele damos o louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, viveremos para o seu louvor, cantando as suas maravilhas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, viveremos para o seu louvor, cantando as suas maravilhas. Igual a grande Josué, tomamos nossa decisão. Seguimos firmes no propósito de adorar e agradar a Deus. E nada vai fazer mudar a Ele a nossa devoção, o nosso amor e gratidão por tudo que fizeste. E Não vamos voltar atrás, deixar o nosso Deus jamais. pois nós amamos o Senhor
e a Ele damos o louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, viveremos para o seu louvor, cantando as suas maravilhas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, viveremos para o seu louvor, cantando as suas maravilhas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, viveremos para o seu louvor, cantando as suas maravilhas. Irmãos, Manuel pediu para eu falar algo, eu falei que não ia falar, mas criei coragem. Se eu chorar, me põe no time de Michele. Há exatamente 10 anos atrás, só tinha eu e Manuela, a gente tinha perdido 2 gestações, e a igreja orava para que o Senhor nos agraciasse com a nossa prole, com a nossa família. E hoje, 10 anos depois, a gente está junto aqui, testemunhando a nossa casa, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu lembro indo de bicicleta com você. A gente indo de bicicleta para o hospital. Nossas crianças, venham. Nós oraremos por elas e elas estarão indo para o momento delas de culto. Enquanto elas chegam, nós agradecemos a você que nos visita nesta noite. Seja muito, muito bem-vindo. Fique à vontade entre nós. Sejam abençoados. E a presença de vocês já nos abençoa bastante. Vamos erguer as nossas mãos e vamos abençoar nossos filhos. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom para nós. A tua bondade tem nos seguido. Tua bondade tem abençoado os nossos filhos, que agora, ó Deus, estarão cultuando juntos ao Senhor. Que o Senhor receba o louvor, que o Senhor, na tua palavra diz, que tira dos lábios dela perfeito louvor, que faz emudecer o inimigo e o vingador. Que elas sejam abençoadas, louvando e aprendendo mais do Senhor. Nós as abençoamos assim, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Podem ir. Queridos, pela manhã nós falamos sobre os pais, fizemos uma reflexão sobre os pais. E agora, na parte da noite, nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre os filhos. Então, abra aí a sua Bíblia e vamos ler em Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Vivemos um tempo em que muitos acham que obedecer é ultrapassado. Mas a palavra de Deus nos ensina que filhos obedientes são filhos sábios. A obediência não é sinal de fraqueza, é sinal de honra, amor e sabedoria. Muitas vezes os pais dizem não, porque enxergam perigos que os filhos não conseguem ver. Muitas vezes corrigem porque desejam proteger. E mesmo quando erram, continuam tentando cuidar da melhor forma possível. Deus conhece o valor de uma família unida. Por isso, em sua palavra, Ele deixou um ensinamento tão importante. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honrar pai e mãe não é apenas obedecer quando é fácil. É respeitar, é ouvir, é valorizar os conselhos, é reconhecer o amor presente até nas correções. Filhos sábios entendem que os pais não são inimigos, são presentes de Deus para ajudar, ensinar e direcionar. Talvez existam filhos aqui que precisem agradecer mais. Talvez existam filhos aqui que precisem ouvir mais, responder menos. Talvez existam famílias que precisem recomeçar o diálogo, no carinho e no perdão. E Deus nos lembra, hoje, uma família forte é uma família construída quando pais ensinam em amor e filhos respondem com honra. Que Deus abençoe cada filho dessa igreja, lhes dê sabedoria para fazer escolhas certas, que aprendam a valorizar os seus pais enquanto há tempo, e que seus lares sejam cheios de respeito e união, porque filhos obedientes e sábios carregam dentro de si princípios que permanecerão por toda a vida. Aleluia. Amém. Agora nós vamos ter uma participação com os adolescentes, com o teatro. Tudo bem? A gente já entra? Boa noite, queridos. Talvez essa noite vocês vejam apenas adolescentes, amigos, brincadeiras, risadas, fotos. E talvez pareça que está tudo bem. Essa é a Júlia. E esses são seus amigos, a Beatriz, Laura, Rafa e Bruno.
todos perto, mas nem sempre presentes. Porque às vezes a solidão acontece mesmo quando estamos cercados de pessoas. E essa é a vida, acontecendo rápido demais. Todo mundo junto, tirar fora. Abacaxi. Pode sair. Fotos postadas, dores escondidas. Curtidas, comentários, mas ninguém pergunta se eu estou bem de verdade. E a resposta? Eu não estou. Mãe, então, Oi, eu filha. queria te falar, mas era bem rapidinho. A mãe tá ocupada agora, tá? Quando eu chegar a gente conversa. E não esquece de arrumar seu quarto, tá bom? Te amo. Eu também. Ninguém nunca tem tempo. Ah, para, Júlia, sua vida é perfeita. Queria eu. É, perfeita. Eu tô cansada de fingir, cansada de ser forte o tempo todo. Eu grito, mas... Deus, o Senhor tá vendo isso? Júlia, você pode vir aqui um pouquinho comigo? Você não tá bem, né? Ah, tô sim. Não mente pra mim, mas, principalmente, não mente pra Deus. Eu entendo, você tenta demonstrar pra todo mundo que tá tudo bem, mas Deus não quer a sua aparência, Ele quer a sua verdade. Você precisa ser sincera com Ele. Deus não rejeita um coração quebrantado. Eu não aguento mais. Eu sorrio pra todo mundo, mas quando eu chego em casa, eu desabo. Eu me sinto sozinha, mesmo rodeada de tanta gente. Talvez hoje, quando essa peça terminar, os problemas ainda existam. Talvez a correria continue. Talvez algumas pessoas ainda não entendam a sua dor. Talvez muita coisa ao seu redor não mude. Mas existe uma mudança que vem de dentro. Porque quando Deus entra, queridos, quando Deus entra. Quando Deus entra, Ele não muda apenas o que está no seu redor. Às vezes nem muda. Ele transforma o seu interior. Então, de repente, o vazio já não domina. A dor já não te define. E o coração, esse coração. O coração, ele aprende a viver cheio da graça de Deus. Talvez hoje, irmãos, Deus não queira mudar a sua situação. Talvez hoje Ele queira mudar você. Vamos parar de fingir. Vamos. E vamos nos entregar de verdade para que Deus possa nos curar. Deus, eu não consigo sozinha. Mas pela tua pela graça eu posso correr, pela graça eu posso dançar,
Pela graça eu posso pular. Pela graça eu posso parar. Aquele que é a palavra transformou-se em carne e viveu entre nós. Ele é Jesus. Vimos a sua glória, glória vinda do Pai, cheio de graça. Ele é a graça. Pela graça eu posso correr. Pela graça eu posso dançar. Pela graça eu posso pular. Pela graça eu posso parar. Aquele que é a palavra transformou-se em carne e viveu entre nós. Ele é Jesus. Vimos a sua glória, glória vinda do Pai, cheio de graça. Ele é a graça. Pela graça eu posso correr. Pela graça eu posso dançar. Pela graça eu posso pular. Pela graça eu posso parar. Pela graça eu posso correr. Pela graça eu posso dançar. Pela graça eu posso pular. Pela graça eu posso parar. Vocês conseguem imaginar o quanto meu coração está alegre em ver essa turma toda aqui, louvando, bendizendo, exaltando? Agora sim?
É a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Louvado seja o Senhor. Vamos ler juntos Êxodo 20, 12. Vamos lá? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Só vocês. Amém? Pela manhã, nós falamos sobre a necessidade do ensino no lar. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for mais velha, quando ela crescer, ela não se desviará do caminho. Agora nós temos a responsabilidade dos filhos. Filhos, honrem os seus pais. A palavra honrar, no hebraico, kabed, significa dar peso. Dar peso, considerar no máximo de valor, de importância. É, portanto, muito mais que obedecer. Envolve a responsabilidade de reconhecer na nossa história o testemunho dado pelos nossos pais em relação ao Deus que eles serviram ou que eles servem. Há pessoas que têm memórias assim excelentes. Rogério é um desses, tem uma memória tremenda. Às vezes a gente está falando, conversando sobre um determinado assunto, e ele diz assim: eu lembro, foi no dia tal, no local tal, a hora tal, o senhor disse isso. Aí ele começa a descrever, e eu fico olhando assim. Eu sou péssimo de memória. Essas pessoas fotografam assim um momento, e daqui a 10, 20, 30 anos, conversando, elas dizem: eu me lembro, era o mês da família, foi no dia 17/5/2026, a irmã Michele é que estava conduzindo todo o mês da família. Pela manhã, a ênfase foi sobre o ensino dos filhos, no caminho em que devem andar. À noite teve a apresentação dos adolescentes, eles fizeram uma peça. Teve também, pela manhã, a apresentação da família de Léo, Valéria, Ana Júlia. E à noite foi a do próprio Rogério, que estava lá. São pessoas que conseguem assim, estarem descrevendo depois de muitos, muitos anos, o que aconteceu. Agora, daqui a 30 anos, há um tempo lá no futuro, essa pessoa contando esse momento, declarando esse momento, alguém ali no grupo ouvindo pode questionar e pode dizer assim: mas como eu posso acreditar que isso é verdade? Como eu posso ter certeza de que tudo o que você falou, contou, é o que aconteceu mesmo? E aí, aquele que conta pode dizer também assim: ele estava lá, ela estava lá, você se lembra daquele dia? Ou seja, ele pode trazer um testemunho,
Ele pode trazer alguém que presenciou, quem estava naquele dia, que vivenciou aquela história, confirma então o que aconteceu. Pela manhã, quando nós falamos dos pais ensinando aos seus filhos, eu lembrei, falei, comentei da saída deles do povo do Egito, quando eles estavam diante, logo depois daquelas pragas, a última praga, e foi então celebrada a primeira Páscoa, e aquilo foi algo assim rápido. Como nós podemos saber que essa história, lá do Egito, de tantos 1000 anos atrás, foi verdadeira? Como nós podemos saber que a história é verdade? Talvez você diga assim, porque está escrito, está na Bíblia. Mas como é que a gente sabe que o que está na Bíblia, relatado lá, é de fato verdade? Pelo testemunho. Deus disse, quando as famílias se reuniram, Deus disse aos seus filhos, olha, reúnem-se, e naquele momento, seus filhos vão perguntar, o que é isso? E vocês vão contar. Contem a história de vocês. Contando a história de vocês, seus filhos também vão repetir a mesma história. E os filhos deles perguntarão, o que é isso? Isso foi o que os nossos pais viveram, nos contaram, nós estamos contando para vocês, e vocês vão contar para os seus filhos. E de geração em geração, o testemunho de momentos vividos é passado, é relembrado e é verdadeiro. Deus disse, conte para os seus filhos, ensinem para os seus filhos. Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele disse, eu estou ansioso para comer com vocês da Páscoa. Eles se reúnem e eles então celebram a Páscoa. Aquele momento de tantos anos atrás é repetido, é relembrado, é verdade para eles. E naquele momento Jesus faz algo diferente. Ele toma o pão, o parte, e depois apanha o vinho e diz, este é o meu sangue, que é derramado em favor de vós. É o cálice da nova aliança. Vocês contaram uma aliança até aqui, e ela veio se repetindo, e agora há uma nova aliança para ser contada também. Façam isso, repitam esse momento em memória de mim. E até hoje, nós celebramos a ceia do Senhor e contamos o que aconteceu para os nossos filhos, testemunhando o que nós já vivenciamos tantas vezes no momento da celebração da ceia, no momento em que vivenciamos a comunhão com o corpo. Mas talvez, apesar de todo o testemunho, você ainda diga assim, mas eu não acredito. Não acredito nessa história, não. O que é que eu diria para você? Talvez eu diria assim, lamento, problema seu. Por quê? Se eu apanhar o meu tablet,
e soltar ele aqui na frente, o que vai acontecer? Vai cair, não vou fazer não, sou doido. Vai cair, e pode ser que ele quebre mesmo. Agora, se eu apanhasse aqui, soltasse, e ele ficasse aqui, não caísse, você acreditaria se eu contasse isso para você daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos, seria, olha a história que o pastor está contando. É impossível, porque isso teria que mudar a lei. E lei é lei, não tem como mudar. Agora, há uma lei sim para isso, mas o que não é comprovado pela lei, vai ser comprovado pelo testemunho real, verdadeiro, de uma vida que dá crédito às palavras que são contadas. Eu estava conversando com o nosso irmão Fábio, e eu contei para ele que quando o Kerison nasceu, a Célia teve algumas complicações, e então eu vim de Italva, eu pastoreava em Italva, vinha à casa da sogra, estávamos lá, e quando eu fui retornar para Italva, já era tarde da noite, mais de 11 horas, e eu disse para ela, filha, eu tenho que ir porque eu ainda tenho que encontrar um posto aberto para abastecer o carro, porque a gasolina já está lá na reserva, o ponteiro já abaixou todo mesmo, eu tenho que ir, tenho que encontrar ainda um posto aberto. E eu saí, fui embora, só que eu esqueci. Naquela coisa de ter que chegar a casa, eu esqueci de abastecer o carro. No caminho, quando havia uma descida, já assim na metade talvez do caminho, quase chegando à entrada de São Joaquim, quem conhece aí essas estradas vai saber, há uma descida ali, quando eu coloquei o carro na chamada banguela, né, o que eu lembrei? Eu não abasteci o carro, e agora? Falei, Senhor, eu não quero passar a noite aqui. Senhor, se eu passar, se esse carro, se acabar a gasolina aqui, o que eu vou fazer? A Célia daqui a pouco vai ligar lá para casa, e vai tocar, ela vai ficar preocupada, porque eu não vou atender, não vai ter ninguém para atender. Senhor, não me deixe passar a noite aqui nessa estrada, me guarda, me deixe chegar pelo menos no portão de casa. Eu cheguei. Quando eu cheguei, agradeci ao Senhor, coloquei o carro para dentro, e louvado seja o Senhor. No outro dia, terminou o culto, e os jovens, esse negócio de comer pizza, ó, é antigo comigo. Os jovens disseram, pastor, vamos sair para comer uma pizza? Eu falei, vamos. Aí um deles virou e disse assim, mas nós vamos de carro, né? Eu falei, não, nós vamos a pé, porque não é tão longe assim, dá para a gente ir a pé, e o meu carro está sem gasolina. Ele disse, pastor, não, para ir até ali, meio copinho de gasolina, é impossível que o carro do senhor não tenha meio copinho de gasolina, para ir até ali e voltar. Eu falei, olha, ontem o senhor me trouxe até aqui, ele não tem obrigação nenhuma de me levar agora à pizzaria, onde eu posso ir a pé, a gente pode ir a pé. Aí ele me desafiou, ele disse assim, vamos, porque se a gasolina acabar, eu encho o tanque. Eu falei, opa, aí já é diferente, né? Nós fomos, lá o carro ligou, nós saímos, chegamos à pizzaria, ele foi lá, comprou a pizza, eu fiquei no carro esperando, quase que orando assim, Senhor, você já sabe até a oração que eu fiz, né?
Quando ele entrou no carro, eu fui ligar o carro. Acabou a gasolina. São coisas que o testemunho vão dizendo e contando a história de quem é o nosso Deus. Quando a Bíblia manda você honrar seu pai e a sua mãe, ela não está dizendo simplesmente obedeça papai e mamãe. O papai diz, deixa o telefone, a internet e vai agora estudar. Acorda, você tem que ir para a escola. Não é apenas obedecer a essas coisas. Filhos, quando obedecem assim a seus pais, é porque eles têm pelo menos juízo, sensatez. Mas honrar pai e mãe é muito mais que isso. Honrar pai e mãe é reconhecer que a verdade que eles nos contaram sobre o Deus deles é reconhecida como a causa da vida deles. Eu sei que aquilo que meus pais estão contando para mim é verdade, porque eu presenciei na vida deles o que eles contam. É o filho dizendo, eu reconheço que Deus existe, que Deus é verdadeiro, por causa dos testemunhos dos meus pais. Eu vi o quanto a minha mãe orava de joelhos por mim no quarto dela. Eu vi quantas lágrimas foram derramadas. Eu a vi celebrando as respostas de oração. Eu vi como meu pai depositou a esperança, fé e devoção no Deus que ele tem. E então, hoje eu digo, eu jamais vou desonrar o Deus de meus pais, porque desonrando o Deus de meus pais, eu desonro os meus pais também, e eu tenho testemunho verdadeiro de meus pais. Eu honro meu pai e a minha mãe. Jacó é um bom exemplo. Em Gênesis 28, no verso 13, e depois no verso 20, no verso 13, é o Senhor Deus falando com Jacó. Diz, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão e Deus de Isaque. Mas o Senhor não disse, e o teu Deus. Agora observe o versículo 30. Aliás, 20. É melhor aqui, né? Fez também Jacó um voto. E o que ele disse? Se Deus for comigo, que Deus que ele estava, a que Deus, de que Deus ele fazia referência? O Deus do seu avô, o Deus do seu pai. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para me vestir, se Deus estiver, diz aí que ele faz um voto ao Senhor. E no versículo 21, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será também o meu Deus. Jacó tem que viver experiências dele para estar assumindo que o Deus dos seus pais era também o Deus dele. Ele sai e vai viver a vida dele. Em Gênesis 32, 9,
Jacó faz a sua oração. Primeiro foi Deus falando com ele, agora é ele falando com Deus. E olha o que ele diz: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Depois desse momento, ele tem aquela luta com Deus, onde o texto diz que ele lutou querendo ser abençoado e venceu Deus. Quando é que a gente luta com Deus? Fica lutando com Deus. Você luta com Deus e fica em luta com Ele quando você quer, principalmente, é que a sua vontade seja feita. E aí você luta, e você quer a sua vontade sendo feita. Mas Deus perguntava: qual o seu nome? Qual é a sua história? O que você traz? E ele não falava o nome dele. E quando ele falou o nome dele, Deus disse: você hoje não se chamará mais Jacó, trapaceiro, mentiroso. Não. Seu nome agora será quê? Israel. Porque você lutou com Deus e você prevaleceu. E aí ele sai dali e tem aquele encontro com o seu irmão, a vida dele é refeita, e lá no capítulo 33, no versículo 20, se diz que ele levanta ali um altar, e chamou o altar o quê? Deus, o Deus de Jacó agora, não mais Jacó, mas agora ele estava dizendo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, é o meu Deus. Ele agora sim estava honrando os seus pais. Pai, seu filho pode ser um teimoso como Jacó. E eu ainda digo mais para você: não vai adiantar você ficar contando a história de Jacó para ele. Não vai adiantar você ficar abrindo a Bíblia e tentando convencê-lo da existência de Deus, das doutrinas, passando sermões para ele. Mas ele chegará um dia, em nome de Jesus, em que ele poderá dizer: eu vi Deus na vida dos meus pais. Eu estava presente quando eles lutaram por mim. Hoje eu sigo o Deus dos meus pais. E não confunda seguir o Deus dos seus pais com seguir uma religião, com seguir uma doutrina, com seguir uma denominação. Você não segue uma doutrina, você não segue uma denominação, você segue ao Deus que é real e que é testemunhado, conquanto isso aconteça, como acontece aqui conosco, numa comunidade, numa igreja. Esse mandamento: honra teu pai e a tua mãe, obriga, portanto, os filhos nesse assumir uma posição, mas acima de tudo, a grande responsabilidade aí não está sobre os filhos, mas sobre os seus pais. Por quê? Quando nós passamos o testemunho para os nossos filhos, e eles vão aprendendo, mas um dia eles se afastam, eles se distanciam,
Você pai, você mãe, você pode dobrar os seus joelhos e orar pelos seus filhos, chorar pelos seus filhos, mas nunca queira dobrar os seus joelhos e chorar por você, e chorar porque você não testemunhou, e chorar porque você não foi exemplo, e chorar porque você não foi fiel ao Deus dos seus pais. Que você chore sim pelos seus filhos, e eles então voltarão como o filho pródigo voltou, caiu em si e voltou para a casa do pai, que o esperava de braços abertos para celebrar a vida. Seu filho pode estar distante, mas ele vai voltar honrando o seu testemunho, a sua história. Honrar pai e mãe é saber que há um só Deus que deve ser adorado. Que seus filhos podem dizer: eu conheço o Deus dos meus pais, e a esse Deus eu quero servir. Portanto, ao mesmo tempo que há o caminho da obediência dos filhos aos pais, há também a fidelidade do testemunho dos pais para com os filhos. Pela manhã, eu perguntei: qual tem sido o ambiente da sua casa, do seu lar? Qual é o cheiro da sua família? Eu me lembro de um casal jovens, quando eles namoravam, frequentemente eles brigavam, tinham desacertos, era uma coisa terrível. E eu cheguei um dia, conversando com eles, eu disse: vocês têm certeza que vocês vão casar? Desse jeito, e vocês vão casar? E eles decidiram casar. Eu disse para eles uma vez: eu não vou fazer o casamento de vocês. Vocês não se entendem. Ele disse: vou sim, nós vamos casar, pastor. E a gente vai casar na nossa igreja. E o senhor não quer que a gente convide um outro pastor para fazer a celebração. Eu falei: tá bom, então tá, vou fazer o casamento. Eles se casaram. 3 meses depois, conversando com o esposo, ele disse assim: pastor, está tão difícil. A pior coisa para mim, quando eu saio do trabalho, é ter que voltar para casa. Eu gostaria de voltar para casa de mamãe. Pastor, por que eu não ouvi o senhor? Eu me arrependo de ter me casado. Eu vou pedir o divórcio. E eu disse para ele: vai não. Não vai mesmo. Não, pastor, não dá. Agora tem que dar. Você vai dobrar seus joelhos, chama ela também, dobrem os seus joelhos. Se não quiser casar, agora honrem. Isso deve ter aí uns 30 anos, talvez, ou mais. E não é que estão casados até hoje? Com filhos abençoados. Honra teu pai, tua mãe. Obedeçam, filhos, aos seus pais. E que haja sempre famílias abençoadas, onde pais ensinam testemunhando aos seus filhos, e filhos são terra boa, que recebem as sementes, que na hora certa brotarão e ainda darão muitos bons frutos para a glória de Deus.
O Senhor um dia restaurou a sua sorte, pai, mãe, e você ficou como quem sonha quando se casou. Mas aí você volta para a realidade e encontra dificuldades que toda família tem. Não se canse de continuar andando e chorando enquanto semeia. Em nome de Jesus, você voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deus honra pais e mães. E você já reparou que a Bíblia fala muito mais do Deus de Jacó do que do Deus de Abraão e de Isaac? Que há uma ênfase bem grande, a tribo é a tribo de Jacó. É Jacó que está ali. Por que isso? É como aquela história quando me perguntam, pastor, por que Deus predestinou fulano, mas não predestinou a mim? Eu digo, eu não sei, eu sei porque Ele predestinou a mim. O senhor sabe? Sei. Por que então, pastor? Porque não tinha ninguém pior para Ele escolher. Não tinha ninguém, porque se a graça dEle não olha para mim, o que eu seria? Estaria perdido até hoje, mas Ele foi gracioso em me escolher. Louvado seja o nome dEle. Honra. Vamos repetir outra vez juntos esse versículo? Coloca aí, filho. Êxodo 20, 12. Michele, eu aqui já posso encerrar? Vamos lá, vai chegar aí. Aliás, a gente nem precisa, né, do texto aí, ou precisa? Precisa? Os bons aí em Bíblia, vamos lá. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que eu, teu Deus, te dá. Aleluia. Vamos ficar de pé? Seu filho, sua filha, não tem te honrado, estão distantes do Deus que você testemunhou para eles durante todo o tempo. Pode ser que nessa caminhada você tenha dado uma falhada, um Jacó aí, se afastou, se distanciou, alguma coisa aconteceu, mas hoje você está aqui seguindo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Seus filhos não estão. Mas eu quero convidar agora você a sair do seu lugar e vir reafirmar o Deus a quem você serve. O Deus criador de todas as coisas. E fazendo assim, você vai estar colocando os seus filhos diante do Senhor. Se você quer fazer assim, saia então do seu lugar, venha até aqui à frente, faça isso rápido, não espere alguém começar a vir, venha você e diga, Ele é meu Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o meu Deus, eu confio nele. Por isso eu coloco agora, meu filho, minha filha, diante do Senhor, Deus grandioso sobre todas as coisas. Eu confio no Deus a quem eu tenho servido. É o meu Deus, o Deus que se encarnou e que disse, esse é o sangue da nova aliança. Cheguem bem para cá, para que não fique ninguém aí na fila aí, corredor. O Deus da nova aliança que derramou o seu sangue em favor de nós. O Deus que quer ver filhos abençoados vivendo em
família. Agora abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Há algum momento aí que você fotografou lá no passado e que está colocando culpa em você? Agora eu quero pedir ao sangue de Jesus que apague esse momento. Em nome de Jesus. Você já foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele disse: esse sangue é derramado, é o meu sangue para a remissão de pecados. Seja perdoado, Pai, seja perdoado, Mãe. E agora reafirme diante do Senhor que aqui está, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é o seu Deus de Jacó, e que você recebe nele uma nova identidade, um novo nome. Você já recebeu esse novo nome. Confie no seu Deus, aquele a quem você tem servido. E agora, coloque seus filhos diante do Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que pode ver a sua mesa rodeada dos seus filhos. Sonhe com esse momento. Espere esse momento. Creia nesse momento. E abra os seus olhos, porque seus filhos estão voltando para o Senhor, voltarão para os seus termos. Aleluia. Oh Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelas famílias que nós temos aqui e pelos filhos que, não estando aqui, estão guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, e mesmo que eles estejam em situações difíceis, longe do Senhor, o maligno não os toca, porque eles são do Senhor. Oh Deus, que a semente que ficou no coração comece a brotar nesta noite, comece a nascer, comece a voz do Espírito Santo através dos testemunhos, das lembranças, do amor dos seus pais, comece a produzir o arrependimento e o retorno para o caminho do Senhor, para que juntos estejamos celebrando o teu santo nome para a glória do Senhor. Aleluia. Que a bênção do Senhor acompanhe a decisão dos pais tomada hoje aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus, no nome poderoso do teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar, louvando ao Senhor, e volte abençoado do seu lugar. Louve ao Senhor de todo o seu coração. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou, o amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Meu Jesus, meu Jesus.
podem se assentar só mais um minutinho. Hoje, os jovens, o MP completa 90 anos. Nós íamos assistir um vídeo pela manhã. Em nome de Jesus, nós vamos assistir agora. Neemias. Jovem. Boa noite, igreja. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Superintendência da Escola Unical por lembrar de nós, dos jovens. Hoje nós estamos comemorando 90 anos da UMP Nacional, 90 anos que o Senhor tem sido gracioso conosco. E ontem tivemos uma parte da nossa igreja dos jovens, fomos 4, fomos o Rodrigo, Sabrina, eu e Larissa, a São Paulo, que teve a comemoração nacional do Dia do Jovem Presbiteriano, e ali podemos presenciar jovens de todo o Brasil, de todas as 5 regiões do Brasil comemorando e principalmente louvando o nome do Senhor juntos. E gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor por estar a cada dia sustentando a juventude da nossa igreja, e fico feliz ao ver agora nas quartas-feiras, a UCP cheia, as crianças ativas, os adolescentes animados e firmes, porque isso nos traz a resposta que o Senhor é fiel em continuar sustentando a nossa juventude nas próximas gerações, quando não estivermos mais aqui. Ele é fiel de colocar a força em nós, a alegria da sua força, para continuarmos trabalhando. Além disso, tem um aviso que a Federação Norte Fluminense, junto com a Federação de Campos, vai fazer uma noite de louvor e adoração na Igreja Presbiteriana de Guarulhos, na terça-feira, dia 26 de maio, às 19h30.
Teremos a presença do cantor João Manu, onde estará conosco ali louvando. E quem quiser fazer a inscrição, procurar um dos nossos jovens da diretoria, ou eu, ou Larissa, ou Rodrigo, Sabrina, Sara também. Quem não tiver no grupo da MP, quem já está no grupo da MP, o link de inscrição já está lá. Quem não tiver, é só procurar um de nós 5 para fazer a sua inscrição. Espero ter vocês conosco lá. É um convite aberto das duas federações para que todos possam ir adorar o Senhor naquele dia. Amém? Muito obrigado. Amém. Obrigado, queridos. Vamos ficar de pé. Baixe sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez. Agradeça ao Senhor pela noite que Ele concedeu a você. Agradeça ao Senhor pelo início de mais uma semana. Agradeça ao Senhor porque será uma semana abençoada. Mesmo que você tenha lutas, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Vá para enfrentá-las com a certeza da vitória. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o seu Pai, a alegria, o júbilo, a unção do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, amados irmãos, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês, boa semana, vão em paz.